Paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Estão vendo que eu hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, a Ivonete. Então, minha amada e abençoada cunhada, né? Boa tarde, gente. Que é lá de Manaus mesmo. Eu atualmente morando em Floripa. E está aqui hoje conosco. E ela vai estar ministrando o estudo bíblico. E eu creio que vai ser uma bênção que Deus vai estar falando e ministrando ao teu coração. Então vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa live dessa tarde. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome, pelo teu amor, pela tua bondade para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendermos a tua palavra. Que essa tarde, Senhor, tu possa estar ministrando ao nosso coração. Que cada alma, cada vida, cada pessoa, Pai, seja abençoada pelo poder da tua palavra. Amém. Te louvamos por essa tarde, Senhor, por essa oportunidade. Nos abençoa, Pai, agora, em nome de Jesus. Amém. Contigo, Ivonete. Amém. Boa tarde, queridos, mais uma vez. É um convite que a Claudete me fez. Eu assim me sinto honrada, agradeço a Deus por estar aqui com vocês, testemunhando, falando da palavra do Senhor. E é um tema que eu amo muito, sobre fé. Como a nossa fé, cada dia mais é necessário, precisa ser edificada. O que nós precisamos fazer para que a nossa fé não venha desfalecer ou até mesmo morrer. Tá, mas a fé vem de Deus, é impossível isso acontecer. A palavra do Senhor nos fala que nós temos que ser como uma árvore plantada. E eu vou começar lendo o Salmo 1, que é um salmo que eu amo, porque Deus, assim, a palavra do Senhor é toda maravilhosa, claro, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma. Mas tem um salmo que, logo que eu aceitei Jesus, eu estou com 55 anos, eu aceitei Jesus com 19 anos, daí vocês têm noção do tempo, a experiência que eu já tenho, que eu já conheci, e ainda tenho muito a conhecer. Mas logo que eu aceitei o Senhor Jesus, logo que o Senhor Jesus, né, me encontrou, mudou a minha história, mudou a minha vida, algo eu aprendi. Eu pedi a Ele que eu tivesse o dom do amor, porque eu achei lindo, isso eu já até testemunhei para a Claudete, conversei com ela. Mas o Senhor me falou algo mais, eu pedi esse dom do amor, mas a fé, eu precisava ter fé para poder ter esse dom do amor. E isso é maravilhoso como o Senhor, como Ele nos capacita. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre o que Deus faz, como o Senhor nos capacita, como a nossa fé não pode jamais deixarmos, sabe, de lado, achar que a vida, o mundo, hoje está tirando muita atenção e achar que isso é mais importante. E que a fé muitas vezes se torna secundária para muitos, diante de tantas afrontas, diante de tantas desilusões. Sim, nós temos enfrentado muitas desilusões, muitas vezes dentro da igreja, fora da igreja, na família, mas nada disso pode parar os nossos pés, porque ninguém é perfeito. Eu não sou, você não é. Ninguém é perfeito, mas o Senhor que é perfeito nos capacita. Por isso eu quero ler com vocês o Salmo 1. O Senhor nos fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem, esse versículo tocou muito meu coração, de uma jovem nova convertida, e queria entender como começar esse novo caminho, aprendendo, buscando de Deus, dando frutos, que eu ouvia muito, um cristão dá frutos e bons frutos. E eu pensava assim, eu não sou perfeita, como que eu vou dar bons frutos? Se tem algo, amados, que nós podemos
ter essa liberdade de sermos sinceros com Deus. Nada que falamos com Deus é surpresa para Ele. Então nós somos livres, o Senhor Jesus nos deu essa liberdade. Nós temos essa liberdade para a glória do nome dEle. E esse versículo aqui, quando o Senhor fala que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é eu e você e todo aquele que quer. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas e no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto Ele faz, eu e você, todo aquele que busca, e tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, falar de fé, falar do amor do Senhor, falar em confiar em Deus é um desafio para qualquer um. Mas toda vez que eu falo, que eu levo essa mensagem, que eu participo de orações, que eu aprendo, que eu converso sobre fé, eu sempre saio mais edificada. E aí a palavra do Senhor se cumpre quando ela diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Hoje para mim é um dia assim bem singular, eu digo para vocês, porque há exatamente, aqui eu estou vendo aqui no relógio, são 15 horas e 15 minutos. No horário de Manaus, são 14 horas e 15 minutos. Há um ano atrás, no dia 26 de agosto, eu estava indo agora para o velório da minha mãe. Hoje está completando um ano que a minha mãe, a minha amiga, nós éramos muito amigas, companheiras de oração, nós orávamos juntas, foi para Jesus, ela estava com 83 anos. E com ela eu aprendi muito sobre fé. E hoje, queridas, eu estou aqui sorrindo. Eu já chorei hoje, é normal. Mas hoje eu estou sorrindo porque a minha mãe já está com Jesus. A minha mãe, através da minha vida, o Espírito Santo conduziu a minha mãe a Jesus. Eu lendo a palavra para ela, falando do amor de Jesus. E hoje a minha mãe está lá com Jesus. Hoje ninguém mais pode tomar aquilo que o Senhor entregou para ela. Hoje, o que ela creu, o que ela viveu, o que ela pregou, agora ela está vivendo. Uma realidade que todos nós anseiamos, um dia estarmos na presença de Deus. Então hoje para mim é um dia bem singular, eu estar aqui trazendo para vocês, compartilhando com vocês, conversando com vocês, com alegria no meu coração e gratidão. Porque um dia eu conheci uma mulher maravilhosa, hoje são saudosas lembranças, porque dá saudade, mas eu tenho a alegria de dizer, conheci uma mulher virtuosa, conheci uma mulher guerreira, que conheceu o amor do Senhor Jesus, que me ensinou a ter fé, também. E falar de fé é falar do que a gente viveu. Mas essa fé vem do Senhor Jesus. Então, amados, somos todos amados do Senhor Jesus. Eu uso muito esse termo. Eu sinto essa liberdade, essa alegria de usar esse termo. Então, queridos, hoje nós estamos aqui para falar como nós podemos, cada dia mais, diante de tantas tentações, eu digo tentações no sentido de, hoje nós temos um celular, hoje nós temos tudo à mão, um celular que te leva para o outro lado do planeta. Você entra, você vai ver uma mensagem, você vai ver uma história, você vai ler uma notícia. Quando você vê, o teu tempo está tomado. E isso tem, infelizmente, muitas vezes roubado o nosso tempo. Eu digo nosso, porque muitas vezes eu já peguei o celular para assistir um vídeo e eu levei para outro vídeo, Quando eu olhei, já tinha se passado 3 horas. E eu pedia perdão a Deus. Sim, eu pedia perdão a Deus. Senhor, me perdoa, eu estava com um compromisso e de repente agora eu estou fazendo outra coisa. Por quê? A palavra do Senhor, ela nos diz que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele está conosco. E quando o Senhor Jesus foi na cruz do Calvário, venceu por mim, por você, morreu,
e ressuscitou, o véu foi rasgado. E hoje eu posso conversar com o Senhor Deus, você pode conversar. Você não precisa estar constantemente andando de joelho para que a sua fé seja manifestada, para que a sua vida com o Senhor seja manifestada. Não, não há essa necessidade. Nós podemos falar com o Senhor a qualquer momento. Nós podemos buscar o Senhor, a presença de Deus a qualquer momento. O Senhor me deu, isso é um entendimento que eu recebi, eu creio de Deus, que aí a minha fé se manifesta. Como muitas vezes eu li esse versículo que está aqui no Salmo 1. E na sua lei medita de dia e de noite. Eu lembro que na época que eu falei nova convertida, como eu falei para vocês, esse salmo foi que Deus usou muito para falar comigo. Eu, como nova convertida há mais de 30 anos, eu falava, Senhor, como que eu vou estar com a Bíblia direto? De dia e de noite? Como que eu vou estar com a Bíblia direto? Como é que eu vou poder estar meditando de dia e de noite direto? Então eu vou ter que estar lendo a Bíblia constantemente? Mas o Senhor Jesus disse que ia para que o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo viria para nos consolar, nos convencer, ele nos convence do nosso pecado, ele nos orienta, ele nos ajuda. Então quando eu pedi a Deus, porque eu estava aprendendo e conhecia pouco sobre o Espírito Santo de Deus, e Deus sim falava comigo, e hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus, porque é ele que nos convence, que meditar de dia e de noite, eu estou falando, isso é uma experiência minha, meditar de dia e de noite, não é eu estar o tempo todo com a Bíblia na mão de dia e de noite. Mas aquele momento que eu tiro para ler a palavra do Senhor, seja pela manhã, seja pela tarde ou pela noite, mas durante o dia eu estou meditando naquilo que eu li, naquilo que eu aprendi. E outra resposta que me veio do Senhor quando eu vi, orai sem cessar. Eu falei, Deus, como a minha fé precisa ser edificada. Eu amo falar de fé, porque toda vez que eu falo, como eu falei, eu aprendo, a minha vida é edificada. E quando eu perguntava do Senhor, como que eu vou orar sem cessar? Então eu tenho que estar constantemente, são perguntas inocentes, hoje eu vejo, diante de um Deus que é soberano e que vê a inocência do meu coração. E muitas vezes você também deve fazer essa pergunta, como que eu vou estar orando constantemente? O Senhor Jesus disse que é orar, que é para nós orarmos sem cessar, porque Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da sua necessidade. E mais uma vez eu recebi a direção do Senhor. Quando eu estou caminhando, eu vou orando. Você tem essa alegria, você tem essa liberdade de agradecer a Deus por aquele dia. Deus te traz à memória o nome de uma amiga, ou de um amigo, de uma família. Você começa a orar e interceder. O fato de você não estar de joelhos ou parado num lugar, isso não impede que o Senhor ouça a sua oração. Você é livre. Eu sou livre. E essa liberdade que o Senhor foi me trazendo, essa consciência, isso cada vez mais foi aumentando a minha fé. E chegou uma época em que, antes mesmo de aceitar Jesus, eu tinha um problema no coração e eu tomava remédio controlado para o coração. E conforme eu fui buscando ao Senhor, e algo que eu aprendi, é um segredo, mas não é segredo. Como é que eu vou ter fé em Deus? Como é que você vai ter fé se a fé vem de Deus? A palavra do Senhor diz que a fé vem dele, que ele edifica a nossa fé. Como é que eu vou ter essa fé? O Senhor me levou para um outro caminho, que eu digo um caminho de uma direção. Conforme eu ler a palavra, conforme eu fosse lendo a palavra, conforme eu continuo lendo a palavra, e tenho que estar me alimentando diariamente. Conforme você lê a palavra, você vai conhecendo o autor desta palavra, que é o autor da minha e da sua fé. Conforme você conhece, ele conquista a tua confiança. Conforme o Senhor vai crescendo em ti, a tua liberdade, o teu amor, é tão maravilhoso você provar, de você poder dizer para o Senhor, sim, você conversar com o Senhor, eu falo conversar com Deus. Senhor, o que tu queres? Como tu queres? Isso vai aumentando a nossa fé, porque eu tenho que acreditar. A fé é acreditar. A fé é confiar. A fé é uma palavra que, se você procurar o que ela significa, ela te leva a ter
que confiar muitas vezes naquilo que você nem conhece. Como eu vou ler aqui para vocês, porque em Hebreus 11, o que o Senhor nos fala? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso eu estou em Hebreus, capítulo 11, estou no versículo 1. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Queridos, então, a fé no Senhor, ela vem conforme nós vamos buscando o Senhor, porque não é um dom nosso. A palavra do Senhor fala que a fé vem de Deus, é um dom de Deus. Então, hoje, nós estamos em um mundo enfrentando, como essa pandemia que está acontecendo agora, como nós vimos tantas pessoas, tantos jovens, como pessoas de idade mais avançada, tanto ricos como pobres, pessoas saudáveis, pessoas que estavam com problema de saúde, partiram da mesma forma por causa de um vírus. E muitos tiveram a sua fé abalada. Muitos até chegaram a dizer: onde está Deus, que está vendo tudo isso acontecer? Que está vendo o que estamos vivendo e por que Ele não age? Não é essa a pergunta. A pergunta que nós devemos fazer: Senhor, como eu devo me comportar? Como eu devo agir? E o que eu devo fazer neste momento da minha vida? Em meio a uma pandemia. Sou casada, meu esposo é irmão da Claudete, é pastor Kleber. Nós temos 4 filhos. Minha filha é casada, nós moramos em Florianópolis, ela mora numa outra casa. De repente a gente ouve: não pode visitar ninguém, não pode falar com ninguém, todo mundo se isolando. E vinha muitos questionamentos, não podíamos mais ir para a igreja, as igrejas fechando as portas. Muitos jovens que estavam entrando na igreja, saindo de uma vida, muitas vezes de vício, de prostituição, de repente eles também não podiam mais ir para a igreja. E muitos questionamentos não vieram só na minha cabeça, na cabeça de pastores, na cabeça de líderes, na cabeça daquele irmão novo convertido, daquela irmã. Muitos questionamentos vieram. Onde está Deus? Porque Deus está permitindo o que está acontecendo. Mas a nossa pergunta não pode. Isso, ela acontece, isso é normal, somos humanos. Mas a nossa pergunta é: Senhor, o que Tu queres de mim nesse momento? Senhor, o que Tu queres que eu faça? Como eu devo agir? São perguntas muitas vezes até consideradas primárias, ou até sem sentido, ou simples perguntas, mas o nosso Deus, Ele nos ama. Ele nos ama da forma que nós somos, da forma mais simples que você possa achar. Muitas vezes achei: Senhor, é tão simples assim viver contigo, é tão simples assim te conhecer, é tão simples assim ter fé. Porque às vezes parece impossível. Mas sim, quando você busca o Senhor, aquilo que é impossível diante de Deus se torna possível. E até você pode dizer: não, é simples sim entender. É simples. Não porque tenhamos, ou porque nós temos, a força para entender, mas é porque o amor do Senhor nos invade, o amor do Senhor nos sustenta, o amor do Senhor nos constrange também, diante das nossas indagações. Eu estou conversando com vocês o que? Eu converso com Deus. Eu não sou perfeita, você não é, mas nós temos um Deus perfeito que nos socorre, nós temos um Jesus maravilhoso que é nosso amigo, nós temos o Espírito Santo que nos conforta, nós temos o Espírito Santo que nos consola.
hoje está aqui à tarde com vocês, com um sorriso no rosto, com um coração grato, é porque o Senhor nos sustenta. É porque o Senhor me sustenta, é porque o Senhor te sustenta, o Senhor sabe o que você está passando, o Senhor sabe o que o teu coração está sentindo. E a nossa fé tem que estar no Senhor, tem que estar edificada na rocha que é Jesus. Nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração e leitura da palavra, porque estaremos negligenciando com a nossa fé. Porque a nossa fé vem de Deus. Ele é o autor da nossa fé. Vem do Senhor, isso está na palavra dele. Então nós não podemos negligenciar. Nós temos que buscar. Muitas vezes, como eu falei para vocês, eu fazia perguntas inocentes que para mim pareciam crianças perguntando para o pai. Mas aí é que está. Ele é o meu pai. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Então, se eu não chegar com ele com sinceridade, se você não chegar com ele com sinceridade, a quem nós iremos? Eu me alegro em falar isso, é por essa liberdade que eu tenho, que você tem de chegar diante do Senhor. E Ele não deixa a nossa fé falhar. Nós podemos até, muitas vezes, como o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Nós podemos enfrentar aflições, nós podemos enfrentar desafios, nós podemos enfrentar afrontas muitas vezes. Muitos irmãos, para você que está me ouvindo, eu não sei, mas se você está afastado da igreja, não estou dizendo que você não está afastado de Jesus, mas eu digo de comunhão com os irmãos da igreja, por alguém que falou algo que entristeceu o seu coração, por alguém que agiu de uma forma contrária ao que você acredita, ao que você pensa. Mas aí eu te pergunto, porque quando eu enfrentei situações assim, qual foi a minha pergunta? Para mim mesmo, e o que Jesus fez para mim? Foi Jesus que me ofendeu? Foi Jesus que me desprezou? Foi Jesus que me magoou? Ou foi Jesus que fez algo contrário ao que a palavra dele diz, que não é para ser feito? Não, não foi. Foi um outro irmão, uma outra pessoa, um irmão, um homem ou uma mulher que está na casa do Senhor como eu, buscando a presença de Deus para crescer, para aprender. Eu erro de outras formas. Então, todos nós erramos. Então, se você se afastou, eu desejo de falar isso e eu vou falar, nós estamos conversando. Se você, por um acaso, se afastou da casa do Senhor, se afastou da igreja, porque a igreja somos nós, os irmãos, em comunhão, e a palavra do Senhor nos diz, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos estejam em união. E no versículo B, na parte B do versículo 3, o Salmo 133 diz assim: porque ali o Senhor ordena a bênção. Ali Deus ordena a vida, ali Deus ordena a bênção. Então, é maravilhoso nós estarmos em comunhão com os irmãos. É maravilhoso nós estarmos na casa do Senhor. É maravilhoso nós estarmos em reunião com grupos caseiros. Muitas vezes, algumas igrejas chamam células, outros chamam grupo caseiro, outros chamam grupo de oração. Não importa, o importante é estarmos em comunhão. Então eu digo para você, se você, como eu falei, não que você esteja afastado de Jesus, mas se por um acaso você está afastado da casa do Senhor, porque algo te entristeceu ou alguém, perdoa. Porque é uma pessoa que precisa, tanto quanto você, da misericórdia do Senhor. Quando o Senhor Jesus nos diz, para nós cumprirmos os 10 mandamentos, parece tão desafiador, né? Nós temos que decorar os 10 mandamentos e cumprir a risca, a linha ali. O Senhor Jesus disse que para nós cumprirmos 2, tenhamos 2 atitudes. Se nós cumprirmos esses 2, nós estaremos cumprindo os 10. Ama ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, quando nós buscamos fazer isso, nós perdoamos, porque primeiro nós amamos ao Senhor em primeiro lugar, então nós vamos obedecê-lo, nós queremos obedecê-lo, nós temos desejo de buscar
essa obediência, sabe, no nosso coração, de gerar essa obediência para agradar ao Senhor, para obedecê-lo, porque nós somos livres. O Senhor Jesus nos deu essa liberdade na cruz do Calvário. Então, amado, perdoe. Vem para a casa do Senhor, vem ter comunhão com os irmãos, vem ter comunhão com as irmãs. A sua fé vai ser cada vez mais edificada. O Senhor nos fala assim. Voltando. Porque eu sei que nós temos um tempo aqui, nós estamos conversando. E falar as coisas de Deus é prazerosa, é alegre, me dá alegria. E eu sei que cada um que está aí do outro lado, ouvindo, ou agora, ou depois que eu ver esse vídeo, da mesma forma eu sei que a palavra do Senhor não volta vazia. E ela fará algo diferente no seu coração, como ela está fazendo aqui no meu. Porque a palavra do Senhor, ela edifica, ela sustenta, ela se renova. A misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu estou sentindo uma alegria muito grande estar aqui. Eu estou sentindo gratidão ao Senhor por estar aqui. Como eu falei há um ano atrás, exatamente neste horário, vai dar 25 minutos para as 16, 25 para as 15, lá em Manaus eu estava no velório da minha mãe. Então, um ano depois eu estou aqui sentada falando do amor do Senhor, dizendo que precisamos buscar constantemente, porque eu estou falando comigo também, a fé. A nossa vida é edificada no Senhor. E ainda aqui, para vocês entenderem sobre fé, agora eu vou ler em Romanos. Irmãos, em Romanos 10. No versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça e de todo aquele que crê. Quando eu leio essa palavra, muitas vezes, você lê a palavra do Senhor, lê constantemente, e cada dia Deus vai te revelando algo. E quando o Senhor fala aqui, eu vou ler no versículo 30 de Romanos 9. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, que aquele que nela crê não será confundido. E aí entra no capítulo 10, por isso que eu li antes. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, amados, nós precisamos ter um entendimento do que Deus tem para as nossas vidas. Porque não adianta só eu conhecer, não adianta só eu acreditar ou eu declarar que eu tenho fé. Isso daqui, se eu fosse levar, seria uma outra palavra. Mas eu estou lendo isso aqui para vocês entenderem, e isso também o Senhor falando comigo. Que nós temos que ter entendimento. A nossa fé, ela vem, não é porque é um povo, olha, os judeus, eles são um povo escolhido por Deus. A palavra do Senhor diz isso. Inclusive o Senhor, ele fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Senhor tem prazer. O Senhor tem prazer. Isso está na palavra do Senhor quando oramos pelo povo judeu, porque é um povo amado pelo Senhor. Mas a fé que eles têm em Deus, o entendimento que eles precisavam ter da vontade de Deus para a vida deles através de Jesus, eles não conseguiram alcançar. Porque eles tinham um outro entendimento contrário ao que o Senhor trouxe para eles.
E nós, como cristãos hoje, que fomos resgatados pelo Senhor Jesus, que fomos salvos pelo amor do Senhor Jesus, hoje nós precisamos ter esse entendimento de fé. É uma fé que não vem por obras, é uma fé que eu preciso fazer algo para que a minha fé aumente. É uma fé que, não, se hoje eu creio no que está na Bíblia, é o suficiente. É mais que isso. Não é apenas crer o que está na Bíblia, é viver, é obedecer a palavra do Senhor. Então, se você quer uma fé edificada no Senhor, se você quer uma fé edificada na rocha, busque conhecer o autor da sua fé, o autor da minha fé, que é o nosso Pai. Deus, Ele é o autor da nossa fé. E conforme você busca o Senhor, eu volto ali para o Salmo 1, que nós estaremos e continuaremos plantados junto ao ribeiro e que no tempo certo daremos os nossos frutos, que no tempo certo passarão as estações, nós passaremos, porque o que é uma árvore? Hoje estou aqui no Rio Grande do Sul, estou no inverno, aqui na chácara da minha sogra, estou aqui na casa da minha cunhada, vocês estão vendo aqui atrás essas plantas. No outono elas perdem as folhas, no inverno elas estão praticamente secas, logo chegará a primavera e elas estarão florescendo. Tudo isso tem um tempo, mas tem um lago ali embaixo, tem a chuva, tem água, que sustenta. Se não houvesse água aqui, essas plantas não estariam mais aqui. Então, onde é que está a água que nos alimenta? Está aqui, ó. Esse livro que eu amo muito. Eu beijo. Às vezes meu esposo, eu beijo a Bíblia, eu amo a palavra do Senhor. Aqui está a fonte. Aqui está a água para a minha vida, para a tua vida, para a nossa fé não morrer, para a nossa fé não acabar, para não secar a nossa comunhão com Deus. Eu confio no meu esposo, eu sou casada com ele, eu durmo ao lado dele, porque pensa você dormir ao lado de uma pessoa onde você fica totalmente desligado. Por que você dorme ao lado de alguém sem ficar vigiando? Por que você confia? Eu não dormiria do lado de um estranho. Então, como é que eu conheci meu esposo? Como é que hoje eu confio nele? Porque eu namorei, eu noivei, eu casei e hoje eu sei quem está ao meu lado. Como eu vou conhecer a Deus se eu não buscá-lo? Como eu vou confiar em Deus se eu não buscá-lo? Como eu vou ter comunhão com Ele se eu não buscá-lo? Como eu vou poder descansar, fechar meus olhos e dizer, Senhor, toma o total controle da minha vida? Isso é fé. Toma o total controle da minha vida se eu não conhecer o autor da minha fé. Então, para que a sua fé não morra, para que a sua fé não acabe, para que a sua fé não murche, para que a sua fé não esfrie, para que você não tenha uma fé, vou usar um termo até meio engraçado, na mesmice. Sabe aquela fé que o Senhor fala, o Senhor Jesus fala que os mornos, aquela fé morna, aquela vida morna serão vomitados, ele vomitará. Então não viva na mesmice. Escolha viver a abundância, que está aqui, ó. Que está aqui, no autor da minha e da sua fé. Eu estou olhando para o relógio, então é tão gostoso conversar com vocês, mas eu estou vendo que vai subindo aqui esse ponteiro. Amados, é que meu esposo está ali, ele já olhou para mim com o violão. É que tem um hino que ele vai tocar depois no violão, que eu gosto muito, ele canta muitas vezes, que é sobre a mulher do fluxo de sangue. E vocês lerem na Bíblia, está em Romanos também. Quando aquela mulher, ela estava... Deixa eu explicar para vocês. Eu fico emocionada porque eu passei por uma experiência, nem ia nem falar isso, mas eu estou sentindo o desejo de falar. Eu passei por uma experiência no dia 12 de junho, junho agora deste ano. Eu nem sei se eu posso falar isso para não dar problema, dizer que eu estou falando contra a vacina. Eu não sou totalmente a favor da vacina, mas eu fui vacinada. E no terceiro dia, a minha pressão, não deixa isso bem claro, eu não estou dizendo que é por causa da vacina, só estou falando algo que ocorreu comigo, por favor. Entendeu isso?
Ao terceiro dia, a minha pressão foi para um pico de pressão, então eu não sabia que minha pressão estava alterando. Eu sei que ao terceiro dia minha pressão chegou em 12/21. Eu perdi a memória, eu fui levada para o hospital. Então, assim, resumindo, meu esposo que na hora Deus deu a direção, meu esposo sentiu de verificar minha pressão e ele verificou e estava 12/21. Eu fui levada para o hospital e chegando no hospital eu dei entrada com todo o quadro de um AVC, que era o que os médicos acreditavam que podia estar acontecendo isso comigo. E queridas, queridos, resumindo, eu fiz todos os exames, tomografia, tudo que você imaginar, tomografia, eletro, teve um exame que eu não lembro, eu esqueci agora o nome, que eu fui sedada e eles com uma câmera entraram para ver se tinha algum coágulo, para saber o que tinha acontecido comigo, se tinha tido alguma sequela daquela pressão arterial que chegado ao número tão alto. E para a glória de Deus não encontraram nada, não ficou nenhuma sequela. Eu acordei durante a noite do sábado, isso no dia 12 de junho deste ano, era um sábado, e durante a noite que eu estava hospitalizada, meu esposo disse que eu perguntei para ele mais de 30 vezes. Eu perguntava o que estava acontecendo, ele me explicava que a minha pressão tinha alterado, que tinha chegado 12/21 e que eu estava no hospital. E ele disse que logo em seguida eu perguntava o que está acontecendo, porque não fixava, na minha memória não fixava o que estava acontecendo. E ele repetia de novo, e disse que umas 3 horas da manhã os médicos já tinham feito tudo, não encontraram nenhum coágulo. Para a glória de Deus, eles conseguiram baixar a minha pressão. E no domingo pela manhã, às 8 da manhã, eu acordei com meu esposo ao lado no hospital. E aí eu perguntei de novo, acho que essa pergunta ele já estava traumatizado. Ele está sentado aqui, para vir aqui, amor. Só ficar aqui perto, ele não vai aparecer, mas só aproxima o meu braço dele. Pronto, depois ele senta aqui. E ele falou bem assim, que eu perguntei de novo, amor, o que está acontecendo? E ele explicou de novo, isso domingo às 8 da manhã. Daí ele falou o que tinha acontecido e que minha pressão arterial tinha subido, que eu estava lá e que nós estávamos nos preparando para sair. Quando eu chamei por ele, disse que a minha memória estava falhando. Aí eu lembrei e falei, nós vamos sair porque eu tinha comprado um presente para ele, do Dia dos Namorados, e veio faltando. Um item. Um item. E ele falou bem assim, amor, quando eu lembrei, eu disse, sim, nós íamos sair para buscar o presente que faltou, o item que faltou. Então ele viu que alguma coisa diferente acontecendo, eu estava lembrando. Então, queridos e queridas de Jesus, amados do Senhor, para mim, assim, foi um divisor de água na minha vida, porque o que aconteceu na noite, o final da tarde de sábado à noite, e até aquele momento, quando eu acordei, ainda não voltou a minha memória. Eu lembrei de tudo mais, que com uns 3 meses, meu esposo viu por uns 3 meses, eu não conseguia lembrar do que tinha ocorrido há 3 meses antes dessa data, do dia 12 de junho. E depois foi tudo voltando, os médicos, neurologistas, todos os exames, né, amor, que fizeram, eles disseram que não encontraram nenhuma sequela, para a glória de Deus. Então eu digo para vocês, isso é fé, porque meu esposo orou, a minha sogra orou, minha cunhada orou, toda a família entrou em oração, não ficou nenhuma sequela. A minha pressão hoje está normal, estou tomando remédio que o médico aconselhou, mas tem hora que a minha pressão até baixa bastante, eu creio que futuramente vai ter que ser retirada essa medicação. Mas eu estou aqui para dizer para você que quando eu acordei, que meu esposo explicou tudo, a minha fé naquele momento foi mais ainda edificada. Porque naquele momento queridos, foi o Senhor que sustentou meu esposo, que sustentou meus filhos, quem me sustentou. Que sustentou minha família, que todos ficaram orando, e quem me sustentou. E hoje eu digo com mais fé ainda, que Deus é fiel. Porque Deus sustentou minha família, Deus sustentou meu esposo naquele momento, porque eles estavam aqui, edificados na palavra do Senhor. Eles não se conformaram com o que estava acontecendo. Eles colocaram a fé deles em ação. Porque é aqui na palavra do Senhor. Então, na tarde desta quinta-feira, eu digo para você, não deixe esmorecer
a sua vontade de buscar no Senhor. Não deixe esmorecer a alegria e o prazer de ler, de aprender com o autor da tua fé. Não deixa, porque é maravilhoso. O Senhor Jesus nos entregou hoje. Hoje eu estou aqui em liberdade, continuarei em nome de Jesus. Nós estamos em liberdade, estou na casa da Claudete com essa vista maravilhosa. E neste exato momento, do outro lado do planeta, cristãos estão morrendo por causa da fé deles. Cristãos estão padecendo por causa da fé deles, aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus, eles estão vencendo, porque eles não estão negando. Então não deixa, não perca mais tempo. Você hoje, que não conhece a Jesus, eu vou te fazer um convite. Você que ainda não conhece o Senhor Jesus, que você conhece de ouvir falar. Mas aonde você estiver, esteja você no campo, esteja você na cidade, esteja você no seu apartamento, esteja você na sua mansão. Se você simplesmente, com sinceridade no teu coração, dizer assim: Jesus, eu quero que tu tome o total controle da minha vida. Eu quero que tu perdoe os meus pecados. Eu quero que tu faça algo novo na minha vida. Porque dias difíceis estão chegando, nós estamos vivendo. Mas o Senhor Jesus, amados, Ele nos falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E Ele diz que com Ele nós somos mais que vencedores. Não somos apenas, somos mais que vencedores. Isso tudo está aqui na palavra do Senhor. Então, onde você estiver, ora. Peça ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Eu me arrependo. Não pense que de uma hora para outra você vai se tornar a pessoa mais santa do mundo. Não é assim. Mas o Senhor vai te dar força para resistir ao pecado. O Senhor vai te dar força para resistir nas lutas. O Senhor Jesus vai te dar força para resistir nas tentações. O teu espírito vai se alegrar com a comunhão que você terá com o Espírito Santo de Deus. Não temos nada a perder. Só a ganhar. Só a ganhar. E a mulher, esse hino que minha esposa vai cantar agora, que é sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher... Ela estava... depois você busca na palavra de Deus, porque eu tenho aqui só... Você quer tirar para você ler enquanto eu falo sobre a mulher do fluxo de sangue? Que eu vou resumir, o meu esposo vai ler, mas eu vou resumir para vocês. Na minha visão, quando eu li a Bíblia, como eu vi, que ele estava indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava com problema, estava sendo considerada morta. E quando Jesus estava indo naquela multidão, aquela mulher que ouviu, olha como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher que ouviu que o Senhor Jesus estava passando por ali, e ele não estava indo ao encontro dela, ele estava indo para socorrer uma outra família. E ela ouviu que o Senhor Jesus ia passar por ali. E ela foi para tão somente tocar. Ela foi ao encontro daquela multidão. Aquela mulher estava sofrendo o fluxo de sangue. Ela sofria há anos uma hemorragia que, segundo as tradições da época, ela era considerada uma mulher impura. Então ela não podia estar no meio da multidão. Mas ela não olhou para isso. Ela simplesmente quis tocar em Jesus. Então não olha para as dificuldades. Mais uma vez veio ao meu coração: volta para a igreja. Volta para a tua comunhão com os irmãos. Volta. Não olha para a multidão, não olha para o que está acontecendo. Busca a tua vida com Jesus, a tua comunhão com Jesus. Eu sei que a tua comunhão você pode ter em casa, mas na igreja tem algo diferente. O Senhor mesmo falou na palavra do Novo Testamento que é bom que estejamos os irmãos em união, que nós temos que congregar. E Deus, isso está queimando no meu coração, por isso eu estou falando com você. Não podemos deixar de nos congregar. E como eu falei no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Então não é só união na igreja, é união em casa, é união no lar, é união do esposo com a esposa, porque ali Deus ordena a bênção, está lá no versículo 3, a parte B. Então aquela mulher, ela escolheu enfrentar a multidão. Aqui, isso é fé, amados. Isso é fé.
E ela escolheu enfrentar, mesmo sendo considerada impura. E ela foi lá e tocou no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, naquele momento, ele falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. Ele sabia, mas ele não estava mentindo nem fazendo charme. Mas naquele momento que ele falou: alguém me tocou, porque aquilo ali chamou a multidão para parar. Aquela multidão que estava ali parou. Opa, alguém tocou em Jesus. Ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E os discípulos que estavam ali disseram: mestre, mas tanta gente em volta. Todo mundo está te tocando. Eu estou resumindo aqui como eu interpreto. Todo mundo está te tocando. Então, como assim alguém te tocou? Mas o Senhor falou: porque de mim saiu virtude. Porque aquela mulher tocou de forma diferente. Aquela mulher foi corajosa. Aquela mulher, ela não olhou para a multidão. Ela tocou de forma diferente. Toca de forma diferente no Senhor Jesus. Ela não olhou para a multidão. Se alguém te magoou, perdoa. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Você é livre no Senhor Jesus. Não deixe as pequenas coisas roubar a grande bênção, que é a liberdade de ir e vir na casa do Senhor, que é a liberdade de ir e vir numa reunião de oração, que é a liberdade de ir e vir numa consagração, num grupo caseiro, que é a liberdade de ir e vir dentro de casa, junto com a tua família, falando do amor do Senhor Jesus. Não deixa a sua fé, não deixa a sua fé de lado. Não, ela tem que estar ali, sendo edificada através da palavra do Senhor. E cada vez que você lê a palavra, mais uma vez eu vou falar isso para vocês, porque é assim que eu me sinto. Cada vez que eu leio a palavra, eu conheço mais e mais o autor da minha fé, que é o Senhor Deus. E por isso eu confio, e por isso eu busco, e por isso eu ouço a voz dele. Sim, eu ouço o Senhor, ele fala conosco. E eu ouço a voz dele e obedeço, e vejo o resultado. Eu peço ao meu amado agora que toque em cima aqui depois das luzes. Eu levanto ele sempre? Ok, boa tarde. Corrigindo, boa tarde, amados. Eu sou irmão da Claudete, casado com essa mulher virtuosa que há pouco lhes falou. E eu vou cantar um louvor para incentivar a tua fé, tá bom? Fugir um pouco a palavra. Assim, você. Esse louvor fala da mulher que a minha esposa acabou de falar. Ela padecia um grande mal e ela teve 4 atitudes que mudaram a vida dela. Primeira coisa, ela ouviu da fama de Jesus, ela ouviu de Jesus. E Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus com o coração aberto, a fé brota no teu coração. E como a fé brotou no coração dela, ela disse: se eu somente tocar. Ela teve um pensamento de fé. E quando ela tomou a atitude, se levantou e foi para, no meio da multidão, tocar em Jesus, ela teve atitude de fé. Amor, Oi. Fale que está em Marcos 5. Marcos 5, do versículo 25 em diante. Você vai ver essa palavra. Marcos 5, ela teve essa atitude de fé e ela agiu, tocou no Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus disse alguém me tocou, nos originais, quando ele diz quem me tocou, essa palavrinha quer dizer no sentido feminino. Ele sabia que uma mulher tinha tocado ele. Está nos originais. E quando ele questionou, ela confessou. Você tem que confessar a tua fé. Aquilo que você crê no coração, a Bíblia diz, se crê no teu coração e com a tua boca falares, será salvo. Ela confessou a sua atitude de fé. E aí Jesus disse, a tua fé te salvou. Ela recebeu a cura e recebeu a salvação. Jesus é tão bom. Escute. Para a casa de Jairo ia Jesus,
uma grande multidão e após ele uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou. Mas tu, qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus? Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. O Senhor perguntou quem me tocou, pois de mim saiu virtude, eu o senti. A mulher se levantou e confessou: fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Mas tu, qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus? Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. Se quiseres apossar-te do Salvador, com tua vida de pecado como está, quase tu, qual a mulher que foi tocou, e das vestes de Jesus sairá virtude. Mas tu, qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus? Virtude logo saiu e a curou. Se neles tocas tu, sarás também. Senhor te abençoe. Queridas, como o esposo falou, depois você lê, tá? Em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos. Realmente hoje a minha emoção, como eu falei, pela experiência que eu tive há um ano atrás, hoje foram realmente agradecimento pelo tempo que eu tive a minha mãe comigo. Por isso eu estou um pouco sensível, mas eu estou grata ao Senhor. Eu estou grata ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida com a minha mãe quando ela estava aqui hoje, por ela não estar, e para mim é uma honra estar aqui glorificando ao Senhor, porque com a minha mãe também eu aprendi a ter fé, para a glória de Deus. É simples, mas de fé. Vamos orar, queridos. Senhor amado, Tu conheces os nossos corações. Conhece o coração de cada pessoa que está, Senhor, assistindo, Senhor, essa live. Conhece o meu coração, da Claudete, do seu esposo, pastor Vladimir, do meu amado, de toda a nossa família. Senhor, Tu conhece o coração de cada um, Senhor, que busca a Ti. Mas Tu conhece também aquele coração que ainda não Te busca, que ainda não provou, Senhor, do Teu amor. E hoje eu Te peço, Pai, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, visita cada coração. Planta, Senhor, planta, Pai, uma semente de fé. E que essa semente cresça. E que essa semente venha dar grandes frutos. Seja uma árvore frondosa com grandes frutos. Hoje, Senhor, a minha vida, a vida da minha família, dos nossos familiares, a minha família está edificada na rocha. Cada família aqui representada, cada família que busca o Senhor, que se busca edificar
a sua vida na rocha. Jamais será abalado. Mesmo diante dos desafios, mesmo diante das aflições, nós temos a alegria de levantarmos, Senhor, a nossa cabeça para o alto e olharmos para o céu e falarmos Maranata, porque Jesus, tu estás voltando, mas a nossa fé hoje está sendo testada, tem sido muitas vezes desafiada. Por isso eu te peço, sustenta cada um. Tem a pandemia, Senhor, que muitos, Pai querido, perderam seus queridos, muitos perderam seus amados, muitos filhos hoje estão sem suas mães, muitas mães estão sem seus filhos, muitos pais estão, muitas mães, mulheres hoje estão viúvas, homens estão viúvos. Pai querido, muitas vezes eu ouvi pessoas falando, eu me sinto no meio de um furacão, mas em meio a esse furacão, sustenta a nossa fé, Pai. Traz, Senhor, calmaria para cada coração, Pai, que aqui está buscando, que aqui está ouvindo da Tua Palavra. Senhor, a nossa fé vem pelo ouvir a Tua Palavra. Muitas vezes, Pai querido, estamos com o nosso coração, não é o teu, é o nosso, que muitas vezes está aflito, mas quando olhamos para ti, o teu coração de amor, de um pai que ama, de um pai que cuida, de um pai que sustenta, tudo muda, Pai. É verdade. A história muda, Senhor. As vidas que te buscam mudam, Jesus. E nessa tarde, faz algo diferente, Pai. Faz algo diferente para nós, por nós. Que cada um, Senhor, possa sentir algo diferente. Uma brisa suave do Teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, Tu vieste para nos consolar. Tu vieste para nos confortar. Tu vieste para nos convencer daquilo que precisamos saber. E nesta tarde tão linda, Senhor, recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Recebe, Pai querido, esta oração. E em nome de Jesus, cada vida seja abençoada para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Obrigada, Cláudia. Hoje está completando o ano que a minha mãe partiu.